quando declaramos que os Estados Unidos foram um dos responsáveis por fortalecer os terroristas do Talibã e do próprio ISIS. Não é uma inverdade. Os históricos e financiamentos e atuação da CIA respondem às próprias questões em torno disso. O acordo entre os Estados Unidos e o Talibã, assinado em 29 de fevereiro de 2020 no governo de Joe Biden e Kamala Harris, é considerado um dos fatores mais críticos que causaram o colapso das forças de segurança nacional afegãs. Após o acordo, os Estados Unidos reduziram drasticamente o número de ataques aéreos e privaram as forças regulares afegãs de uma vantagem crítica no combate à insurgência dos terroristas. Com isso, em 15 de agosto de 2021, a capital do Afeganistão, Cabul, foi capturada pelo Talibã, após uma grande ofensiva insurgente que começou em maio daquele ano. Foi a ação final da guerra no Afeganistão que durou 20 anos e marcou uma vitória total para o Talibã. Isso levou à derrubada da República Islâmica do Afeganistão sob então o presidente Ashraf Ghani e a reintegração do Emirado Islâmico do Afeganistão sob controle do Talibã. 3 anos após a queda, relatórios divulgados mostram que os Estados Unidos continuaram financiando os terroristas. O relatório total sugere que o governo Biden-Harris não apenas permitiu que o Talibã recuperasse o controle do Afeganistão, o que resultou na morte até mesmo de 3 militares americanos e na apreensão de equipamentos militares, mas também provavelmente deu dinheiro diretamente ao grupo radical. O novo relatório do Inspetor-Geral Especial dos Estados Unidos para a Reconstrução do Afeganistão revelou que o Departamento de Estado americano provavelmente doou pelo menos 239 milhões de dólares ao Talibã, desde que o presidente Joe Biden ordenou a desastrosa e mortal retirada das tropas americanas do país em 2021. No total, o Estado não conseguiu demonstrar conformidade com os requisitos e verificação de seus parceiros em prêmios, que desembolsaram pelo menos 293 milhões no Afeganistão. Autoridades reconheceram que nem todos os setores federais cumpriram os requisitos de retenção de documentos. E o que isso então significa? Os cumprimentos dos pagamentos e transferências de recursos para o Afeganistão não foram verificados em sua totalidade para determinar para onde estavam sendo direcionados, então caíram nas mãos de organizações laranjas controladas pelo Talibã. O valor relatado não inclui 7 bilhões de dólares estimados em equipamentos militares deixados na região, como os Humvees, helicópteros, Black Hawk e outros equipamentos que os militares americanos deixaram para os extremistas. Em meio à retirada apressada do Afeganistão, 13 soldados americanos foram mortos junto com 170 civis afegãos, quando uma bomba foi então detonada por um homem na entrada do aeroporto internacional de Hamid Karzai. A decisão de Biden em retirar rapidamente as forças americanas do Afeganistão foi uma promessa de campanha e foi amplamente criticada por especialistas militares quando ela foi cumprida, e principalmente aqueles especialistas de política externa, com muitas perguntas se concentrando no motivo pelo qual a evacuação usou um aeroporto no coração de Cabul, em vez do mais seguro campo de aviação de Bagram, localizado a 60 quilômetros ao norte da capital. Biden também foi criticado por muitos veteranos da guerra por não garantir adequadamente que os aliados afegãos que ajudaram nos esforços anti-Talibã fossem evacuados e recebessem asilo legal dentro dos Estados Unidos. Como resultado de seus estados, conhecido como tradutores, simpatizantes, delatores infiltrados dos Estados Unidos, os afegãos abandonados se tornaram alvos de alta prioridade dos esquadrões do Talibã que vagavam livremente pelas ruas de Cabul caçando esses indivíduos após a retirada americana. Após então a retirada humilhante do país, o Talibã, um movimento fundamentalista muito, mas muito violento contra não muçulmanos e também de minorias, assumiu o controle do país. Além de apreender bilhões de dólares em ativos militares americanos, um novo relatório descobriu que a organização
também se moveu rapidamente para abrir mais de 1.000 organizações sem fins lucrativos. Enquanto essas organizações se anunciavam como promotoras de direitos humanos e causas humanitárias no Afeganistão, elas eram, em grande parte, grupos de fachada, laranjas, que permitiam que o Talibã garantisse grandes parcelas de dólares dos contribuintes americanos, sob a supervisão de funcionários do Departamento de Estado. As autoridades, então, de inspeção geral americanas, responsável pela reconstrução do Afeganistão, descobriram que 2 dos 5 escritórios do Departamento de Estado que estavam enviando dinheiro dos contribuintes para as organizações sem fins lucrativos afegãs em 2022 não examinaram adequadamente as organizações sem fins lucrativos que recebiam esses montantes. No total, as autoridades não conseguiram verificar os destinatários de pelo menos 239 milhões de dólares, o que significa que esses dólares podem ter sido desviados por atores desconhecidos ou transferidos diretamente para o Talibã ou grupos alinhados. O relatório descobriu ainda que os departamentos que não conseguiram avaliar adequadamente os destinatários foram o Departamento de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho e o Departamento de Assuntos Internacionais e Narcóticos e Aplicação da Lei. O relatório conclui então que essas transferências de dinheiro mal examinadas aumentaram enormemente o risco de terroristas anti-americanos e também de simpatizantes adquirirem ilegalmente dólares americanos. E agora, diante dessas revelações, quem será responsabilizado? Será que essas autoridades americanas e Joe Biden também recebiam algum benefício? Outra pergunta é: por que os Estados Unidos continuaram a doação para uma nação controlada pelos radicais que não respeitaram e não respeitam direitos humanos? Isso não sugere então que qualquer ação disciplinar deva ser tomada contra aqueles que provavelmente doaram esses 239 milhões em dinheiro dos contribuintes americanos para o Talibã. Nem sugere também que os Estados Unidos devam parar de doar centenas de milhões de dólares para um Estado falido. Visite a minha loja oficial do Área Militar, omapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar diversas camisetas, canecas e outros brindes, tudo por um preço acessível, e cada compra ajudará na continuidade do meu trabalho. Acesse omapenca.com/área militar.